Recebendo então o meu boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui após esse período maravilhoso de louvor para um tempo de palavra, um tempo onde nós vamos ter entendimento da parte de Deus sobre aquilo que o Espírito Santo tem reservado para nós. E hoje eu quero falar com você uma mensagem baseada naquilo que diz o apóstolo Pedro, chamada Pedras Vivas. Nesse sentido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 6. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 6. E vamos entender aquilo que o Espírito Santo tem para nós neste dia de hoje. O texto diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Que o Senhor Deus te dê um tempo de palavra poderoso e que nós possamos ter entendimento da palavra de Deus, amém? O apóstolo Pedro, se nós pudéssemos traçar uma linha de personalidade de todos os discípulos de Jesus, eu creio que o apóstolo Pedro seria aquele com uma personalidade mais variada. Eu diria até que ele, se nós pudéssemos falar em temperamentos e volume desses temperamentos, nós podemos dizer que o apóstolo Pedro é um daqueles que tem o temperamento mais afluente, mais forte. Pedro é aquele que pula do barco e nada até Jesus para chegar mais rápido. Pedro é aquele que diz: Senhor, ninguém vai tocar em ti, eu dou a minha vida por ti. Pedro é aquele que corta a orelha do servo, do sacerdote, arrancando a sua orelha fora no Monte das Oliveiras, quando Jesus é capturado. Pedro seria muito provavelmente semelhante àquilo que nós somos na atualidade, pessoas de um temperamento forte, sanguíneo, pessoas que querem tudo rápido, pessoas que buscam resultados em tudo aquilo que nós queremos, pessoas que querem mais, pessoas que almejam mais. Pedro é aquele que nos ensina muito a respeito de evolução. O título desta mensagem, Pedras Vivas, aponta para a evolução que todos nós precisamos ter e precisamos viver. Pedro escreve a sua carta no ano 64, depois de Cristo, em um tempo muito difícil, em que Herodes está perseguindo o povo cristão. Eu não sei se você sabe, mas se não souber eu conto. No dia 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, Roma pega fogo. Dos 14 bairros de Roma, somente 4 permanecem inteiros, justamente os bairros aonde estava o povo judeu e cristão. Nesse sentido, o povo começa a entender que os cristãos é quem fez isso, quem fizeram isso, quem colocaram fogo em Roma. Herodes, por sua vez, aproveitando a deixa, manda perseguir o povo cristão, e a partir daí, então, toda a tolerância que havia sobre o povo cristão passa sobre uma reviravolta, e essa reviravolta faz com que muitos dos cristãos sejam mortos, sejam atacados, sejam destruídos. Nesse sentido, queridos, é que nós encontramos a carta do apóstolo Pedro, escrita conforme você pode notar aí no capítulo 5, bem no finalzinho, e no versículo 13, por um dos seus amigos, chamado Silvano, no versículo 12. Pedro era um homem simples, um homem que tinha dificuldade para escrever, um homem que encontrava dentro dele algumas coisas que o impediam de fazer tudo aquilo que pessoas cultas faziam. Mas é Pedro quem vai nos ensinar
muito sobre evolução. É Pedro quem vai falar conosco sobre a maneira como nós devemos evoluir como pessoa, a maneira como nós devemos crescer como pessoa. E quando nós olhamos para esse texto, nós crescemos em espírito e em graça, porque percebemos que na vida deste homem que nos deixou essas cartas, existem pérolas ou pedras preciosas que nos fazem crescer espiritualmente. A primeira coisa que você precisa entender quando nós falamos sobre pedras vivas é que Deus, quando olha para nós, Ele não deseja que você ou eu sejam pessoas paradas no tempo. Deus nos chama de pedras vivas. Significa que você, como pedra viva, deve ter uma interferência no mundo espiritual, deve ter uma interferência no mundo físico. Você deve interferir naquilo que chama a atenção de Deus e chama a atenção das pessoas. Nós somos as pedras vivas que Deus ousou chamar e quis chamar para que nós entendêssemos que, mesmo sendo pedra, nós partimos para um caminho de evolução. Toda vez que Deus nos chama de pedra, toda vez que Deus aponta para nós como pedras, nós percebemos algo muito importante. Deus, Ele nos cria como se fôssemos pedras. Dessa maneira é possível notar que Deus nos cria do barro, Deus nos cria da matéria orgânica existente no planeta Terra, para que nós então pudéssemos evoluir como pessoa. O que quer dizer isso? Significa que Deus nos construiu de uma forma bruta. Deus, Ele nos constrói de forma bruta e a partir daí nós evoluímos como pessoa. Pelo menos devemos evoluir como pessoa. O problema é que nem sempre nós evoluímos como pessoa. Na maioria das vezes, nós permanecemos com a mesma opinião que nós tínhamos há anos atrás. Nós não mudamos a nossa opinião, nós não evoluímos, não crescemos em sabedoria, não crescemos em espiritualidade, nós não evoluímos. Só que Deus, quando nos cria e quando nos estabelece como mulheres e como homens, Deus nos estabelece como seres espirituais em evolução. Então, eu e você precisamos evoluir como pessoa, precisamos crescer como pessoa. Da mesma maneira, quando Deus te entrega alguma coisa, Deus te entrega as coisas de forma bruta. Toda vez que Deus te dá alguma coisa, Ele espera que você desenvolva o que Ele te deu. Veja a parábola dos talentos. Deus então, Ele nos entrega algo e espera que eu e você venhamos a crescer como homens e mulheres de Deus. Isso é muito importante entender, queridos, porque muitos de nós corremos atrás do milagre como fim em todas as coisas. Então nós queremos receber o milagre de Deus, nós queremos receber a bênção de Deus, nós queremos receber a autoridade de Deus, e Deus muitas vezes nos dá essa autoridade, porém, Deus espera que deste milagre, desta bênção, desta autoridade que Deus está dando a você, você faça alguma coisa com isso. Este é o sentido daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus, Ele coloca no nosso coração. Nós precisamos evoluir, porque para evoluir, nós somos chamados de pedras vivas. Você é a pedra viva que o Espírito Santo criou. Você é a pedra viva criada por Deus para evoluir, para crescer, para transformar, para modificar vidas. E é neste sentido que o Espírito Santo constrói você. Nós somos pedras vivas do Espírito Santo de Deus. E é interessante quando nós olhamos a vida de Pedro, porque Pedro é aquele que vai falar com Deus e vai negar a Deus algumas vezes. Pedro é aquele que vai olhar para Deus e em um determinado momento, Pedro, ele desiste de Deus. Então, nós percebemos na vida de Pedro, ao lermos esse texto, que Pedro está em evolução, mas não evoluiu aquilo que deveria ter evoluído. Então, amados,
Quando nós olhamos para esta vida e para a vida de Pedro, nós percebemos alguns princípios de crescimento espiritual e de evolução que precisam estar no seu coração e no meu coração. Nós percebemos alguns princípios que devem estar ligados ao seu coração. O primeiro deles está aqui em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 11. E vão mostrar como Pedro evoluiu como pessoa. Veja aqui. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O apóstolo Pedro nos chama de estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Quando o apóstolo Pedro nos chama de estrangeiros e peregrinos neste mundo, ele está falando sobre uma questão na qual nós precisamos nos adaptar a este mundo, mas não podemos pertencer a este mundo. Dessa maneira, nós só evoluímos a partir do momento em que enxergamos coisas diferentes. E isso para nós é essencial, porque você precisa ver mais do que aqueles que veem apenas as coisas naturais. Você precisa ver mais do que aqueles que veem apenas as coisas normais. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ver além. Este é o sentido. É isso que nós precisamos entender da parte de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amados, nós precisamos evoluir como pessoa. Mateus capítulo 16, nós encontramos ali uma história, ou Deus falando para Pedro sobre algo muito importante. Pedro recebe uma pergunta da parte de Deus, e aí então Pedro responde: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde para ele, fala: Pedro, isso não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí Deus então olha para Pedro e vai dizer algo para ele: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você ligar na terra estará ligado nos céus. Amados, nós evoluímos como pessoa quando nós ligamos a nossa fé, as nossas coisas materiais, as coisas humanas, quando nós ligamos o nosso coração, quando nós ligamos a nossa vida a Deus poderoso. Nós evoluímos quando nós começamos a entender que a nossa fé não está ligada a um padrão, mas nossa fé está ligada a um Deus soberano que nos alimenta o tempo todo. É assim que nós evoluímos como seres espirituais. Toda vez que nós ligamos, tal qual fez Pedro, aquilo que está na terra com aquilo que está no céu, nós evoluímos como pessoa. Você evolui como pessoa. Nós precisamos evoluir como pessoa. Você precisa evoluir como pessoa. Nós somos estrangeiros e peregrinos neste lugar, porque este lugar não pertence ao nível espiritual, à autoridade espiritual que Deus coloca na sua vida. Então, você é estrangeiro, peregrino. O que significa? Que a lanchonete que muitas vezes nós olhamos em espírito, vamos dizer, que o lugar que nós olhamos em espírito, que a loja que nós olhamos em espírito, mas que é física, ela pode ser algo que interfere em nós, mas ela não necessariamente é algo que vai interferir na nossa vida espiritual, porque aquilo é como se você estivesse de viagem, passando pela lanchonete, passando pela loja, passando pelos lugares, rapidamente vendo passar. Nós somos estrangeiros e peregrinos neste lugar. O que nos pertence de fato não está aqui. O que nos pertence de fato não está neste lugar. Você tem que ter esta consciência. Você tem que ter este entendimento.
O que nos pertence de fato está nos céus, e nós precisamos evoluir como pessoas. Nós precisamos crescer como pessoas. Então, querido, a primeira coisa, o primeiro princípio que nós aprendemos para sermos pedras vivas que evoluem, para entender que Deus nos constrói de forma bruta, para que a gente possa crescer, para nós entendermos que Deus nos constrói de uma maneira simples, e a partir daí nós evoluímos. É assim que nós precisamos nos ver, é assim que você precisa se ver. O segundo princípio está aqui. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Amados, eu acabei de dizer que Pedro era sanguíneo, colérico. Pedro era aquele que avançava, Pedro era aquele que ia para cima. Pedro era aquele que tinha liberdade no Espírito, em Jesus, para ir adiante, para tomar atitude. Mas Pedro não usava da sua liberdade para fazer o mal, ou para fazer coisas más. Então, irmãos, nós temos que entender também essa parte da nossa vida. Você é pedra viva. Você foi construído de forma bruta, mas como uma pedra construída de forma bruta, nós precisamos crescer e evoluir, e entender que a liberdade que nós temos atualmente no Espírito não autoriza que nós façamos coisas más. Então, quando nós olhamos para o contexto atual no qual nós estamos inseridos, é algo muito estranho, porque o que eu vejo são cristãos torcendo pela morte de pessoas. Quando eu vejo cristãos falando que um homossexual que está internado, que está em um caso gravíssimo de Covid, vivendo à custa de aparelhos, precisa morrer porque ele é homossexual. Irmãos, isso é um absurdo. É o fim. Isso não está no amor de Cristo, porque nós fomos chamados para amar a todos, e a liberdade do Espírito, a autoridade do Espírito, não te dá a autoridade de desejar a morte de ninguém. Nós não temos essa autoridade. A autoridade que nós temos é a autoridade do amor. Se você não sabe, eu estou falando do Paulo Gustavo. A autoridade que nós temos é do amor. Não interessa que seja homossexual, não interessa que seja bandido, não interessa o que a pessoa é, o que a pessoa faz. Nós precisamos amar as pessoas. É para isso que nós somos chamados. Não use a liberdade que Deus te dá para falar mal das pessoas, para desejar a morte de pessoas, porque eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para pastorear pessoas assim, e você não foi chamado para ser assim. Então ame as pessoas, não interessa o que elas sejam. Você pode criticar, você pode não concordar, mas nós temos que amar pessoas, e isso é importante para nós. O terceiro princípio nós vamos encontrar aqui em 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 17. A palavra de Deus diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Queridos, nós atualmente não compreendemos muitas coisas de Deus.
Nós atualmente não compreendemos muito aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. E isso nos leva muitas vezes a agir contra o princípio da evolução que Deus tem colocado no nosso coração. Nós somos seres chamados para fazer o bem, mas fazer o bem não é fácil. A palavra de Deus, ela nos ensina, lá no livro de Mateus, capítulo 21, a palavra de Deus fala daquele momento em que Deus, ele ressuscita. Deus, então, ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena. Depois que ele aparece a Maria Madalena, ele aparece para os discípulos. Depois que ele aparece aos discípulos, ele aparece a Tomé. E lá em Mateus capítulo 21, lá pelo versículo 18, 19 em diante, Deus começa a ter uma conversa com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes. E aí Deus fala assim para ele: então apacenta os meus cordeiros. Depois Deus fala com Pedro assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Depois, pela terceira vez, e o 3 na palavra de Deus é bastante interessante, fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, chateado, ele diz, tu sabes. E aí Deus então dá uma ordem para ele, fala: então apacenta as minhas ovelhas. Só que no continuar desse texto, queridos, Deus vai falar o seguinte para ele: Pedro, vai chegar um tempo, agora que você está jovem, você se veste e vai para onde você quiser. Mas vai chegar um tempo em que as pessoas vão vestir você e vão levar você para onde elas quiserem. Amados, sabe que esse texto nos ensina, queridos, que nós precisamos buscar fazer o bem no começo, para receber o bem no final. Nós precisamos amar pessoas no início, para sermos amados no final das nossas vidas. Nós precisamos respeitar as pessoas no início, para sermos respeitados no final das nossas vidas. Nós temos que olhar para as pessoas com respeito, com dignidade, para que no final as pessoas nos respeitem também. Este é o princípio da evolução das pessoas. Deus, que nos fez de forma bruta, e ao olhar para nós esperava que nós, como pedra, crescêssemos e fôssemos moldados, evoluíssemos a um padrão diferente das pessoas do mundo. Olha para nós, e como ele falou para Pedro: Pedro, fique esperto, porque agora você está forte, agora você está bem, agora você está legal, Pedro, você está conhecido, agora, Pedro, você está bombando nas redes sociais, agora, Pedro, a tua palavra é ouvida, agora, Pedro, quando você fala um negócio, as pessoas replicam, as pessoas colocam nos seus stories. Só que tem um detalhe, Pedro, vai chegar uma hora que as pessoas vão te cobrar por causa disso. Aquilo que você escreveu, aquilo que você falou, aquilo que você disse, as pessoas vão cobrar. Então, Pedro, quando você fizer, faça com prudência. É melhor sofrer o mal quando é da vontade de Deus, do que fazer o bem, se for pelo mal. Irmãos, isso é tremendo. Porque quando nós entendemos isso, nós evoluímos como pessoa. E Deus olha para você e entende que você cresceu como pessoa, evoluiu como pessoa. Deus pergunta para Pedro 3 vezes, fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, durante 3 vezes: Senhor, tu sabes. A primeira vez que o Senhor pergunta, ele está dizendo: Pedro, como que você me ama? Fala: Senhor, tu sabes. Que tipo de amor era aquele? Que maneira de amor era aquele? Será o chamado amor estorge? O amor que nós temos pelos nossos bichinhos? Será um amor filéu? O amor que nós temos pela nossa família? Que tipo de amor Deus estava cobrando de Pedro? Eu tenho certeza que o amor que ele estava cobrando era um amor filéu. Era um amor de uma pessoa que estava disposta a fazer qualquer coisa por Deus. Era um amor que mostrava e apontava para a evolução. Neste momento aqui, em que eu estou te falando, o Senhor, ele ressuscitou e voltou para resgatar Pedro,
Porque Pedro tinha ido pescar, leia o texto lá em Mateus capítulo 16, 17. Pedro tinha ido pescar, Pedro tinha ido embora. E junto com ele tinham ido os discípulos, voltado a pescar. Deus fala com Maria Madalena, fala: Madalena, chama todos os discípulos e Pedro. Porque Pedro precisava evoluir como pessoa, mesmo sendo o mais aguerrido, mesmo sendo aquele que estava sempre com ele. Sabe, andar com Jesus não significa que você evoluiu. Porque o que eu mais tenho visto nessa atualidade é gente com uma cruz na camisa, gente com um crucifixo no corpo, gente com uma tatuagem com Salmo 23, e não passam de meros descrentes, faladores de bobagem. Então presta atenção naquilo que você está crendo e como você está crendo. Porque Deus espera que você e eu sejamos pedras vivas, pessoas que evoluem, e não pessoas que permanecem iguais o tempo todo. Quando nós evoluímos, a palavra de Deus, ela fala muito para nós. Quando nós evoluímos, a palavra de Deus, ela nos diz algumas coisas, e eu quero finalizar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que acontece com pessoas que evoluíram. Vocês, porém, são geração eleita. Nós, então, quando evoluímos, somos a geração eleita. Somos o povo chamado por Deus para fazer a diferença. Nós somos sacerdócio real. Significa que nós temos autoridade da parte de Deus. Nós somos, queridos, a nação santa. Significa que nós, mesmo não assumindo essas características pentecóspes, nós somos a nação que demonstra a santidade de Deus. E nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos parar de ser pedras brutas e vamos começar a ser pedras polidas, pedras tratadas, pedras que evoluíram, para que aí Deus possa olhar para nós e dizer: tu és Petrus, e sobre ti edificarei a minha igreja. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as vidas que ouvem esta mensagem. É preciso pregar a palavra de Deus, é assim que o Senhor nos ensina. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos abençoa, me abençoa, para que eu, como pedra bruta, possa evoluir e abençoe os teus filhos e as tuas ovelhas, para que todos nós possamos evoluir como seres espirituais, para que a gente não julgue pessoas, para que a gente não culpe pessoas, para que a gente tenha liberdade de expressar a nossa opinião sem ofender pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o povo de Deus cresça em espírito e em verdade. Nós oramos para que o povo de Deus cresça e ame a todos sem distinção. Nós oramos para que o povo de Deus evolua de uma vez por todas e entenda que o Senhor, Pai, é amor, que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja que a gente venha a evoluir como seres espirituais. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde em todo tempo e de todas as coisas. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.